Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar pelo nosso sufrágio as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer por boas obras gerais os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Odilo, superior mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a essa ordem se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja, de tal modo que aos poucos se tornou universal a dedicação de 2 de novembro à memória dos irmãos já falecidos. Irmãos, nos diz São Paulo, apóstolo, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14. Essa exortação de Paulo é dirigida também a cada um de nós. O dia dos fiéis defuntos não é dia de tristeza nem lamúrias, como o é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos fiéis defuntos não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relativa aos fiéis defuntos põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda criatura que morre carrega faltas, misérias, dívidas espirituais por pecados cometidos, mesmo morrendo reconciliada com Deus. Essas faltas o impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação, que a tradição da Igreja chamou de purgatório. Quanto a isso, o Catecismo da Igreja Católica afirma: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos capazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Essa purificação liberta do que se chama pena temporal, do pecado. Essas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado, uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. 82. Catecismo da Igreja Católica, 1472. Pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados por força de nossa inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágio das almas do purgatório que ficam a se beneficiadas de suas penas. Essa doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos do segundo livro do Macabeus, que depois de uma batalha do povo judeu contra os inimigos, Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviadas ao templo de Jerusalém, solicitando orações e sacrifícios em sufrágio dos soldados tombados na guerra, pois ele concluiu: é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Segundo Macabeus 14:45. Também Jesus Cristo fez alusão aos pecados que não são perdoados,
nem nesta terra, nem na outra vida. Orações de sufrágio em favor das almas dos mortos sempre foram praticadas nas igrejas desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde se sepultavam os cristãos, há inúmeras inscrições alusivas a preces que os defuntos solicitam dos irmãos da fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer, perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava aos 2 filhos que a acompanhavam. Ponde meu corpo em qualquer lugar, e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que no altar de Deus vos lembreis de mim, onde quer que estiveres. As almas dos nossos falecidos parecem dizer com o patriarca Jó: compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão do Senhor me tocou. Santo e salutar é o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Indulgência. No dia de fiéis defuntos, aos que visitarem o cemitério e rezarem mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. Diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isso é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice nos restantes dias do ano, indulgência parcial. Ainda nesse dia, em todas as igrejas, oratórios, públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso e Creio, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo Pontífice, que pode ser um Pai Nosso e Ave Maria, ou qualquer outra oração, conforme inspirar a piedade e devoção. Página 462 do Diretório Litúrgico da CNBB.